Uma menina de 6 anos que perdeu a mãe. Um pai que fazia de tudo que podia e mesmo assim sentia que não era o suficiente. E um corpo infantil carregando uma dor grande demais para caber em palavras. Essa é a história de Lucas e da sua filha Ana. E é também a história de como o corpo fala o que a gente ainda não sabe dizer. Oiê, eu sou a Márcia Dias, terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Aqui neste canal você encontra relatos da TRG, histórias reais de transformação emocional, conduzidas com muito amor, respeito, ética e com todos os nomes e detalhes devidamente preservados. Cada relato é um convite para compreender como os traumas podem ser reprocessados e como a mente pode encontrar novos caminhos de cura. Como eu já disse, hoje o relato é de Lucas, pai da Ana. Lucas chegou até a TRG carregando um peso que todo pai conhece, mas que ninguém deveria ter que carregar: a impotência de ver o filho sofrer e não saber como ajudar. 2 anos tinham se passado desde que Ana perdeu sua mãe, e o luto não dava trégua. Ana tinha 6 anos quando tudo aconteceu. Ainda era tão pequena, ainda tão dependente de colo, de presença, de voz, e de repente, aquela presença simplesmente desapareceu. Lucas fazia o que estava ao seu alcance. Estava lá, tentava estar lá, de todas as formas. Mas a filha que ele via todos os dias estava cada vez mais triste, cada vez mais retraída, mais distante de si mesma. Os sinais de depressão eram claros e havia algo mais, algo que ele não conseguia explicar. Ana sentia dores físicas diariamente, no ouvido, na garganta, sempre do lado esquerdo. Aqui na TRG, a gente entende que quando a cliente chega até nós com dores do lado esquerdo, normalmente remete-se ao lado feminino. Isso quer dizer a mãe, a avó, tias, professoras, tudo que remete ao feminino. E quando o cliente vem até nós com dores do lado direito, remete-se ao masculino. Então, tudo que é masculino. O homem, continuando a nossa história. Não eram dores passageiras, eram dores que acordavam ela no meio da noite. Lucas relatou que muitas vezes era despertado pelo choro da filha, aquele choro de quem não aguentava mais, de quem está no limite de um pequeno corpo, que um pequeno corpo consegue suportar. Ele a levou ao médico, fez vários exames, buscou explicações, mas nada era encontrado. Nenhuma infecção, nenhuma causa orgânica clara, mas a dor continuava ali. É angustiante quando o sofrimento do filho não tem nome, quando você não consegue apontar para um problema e dizer, é isso. Quando a medicina olha e não encontra resposta. Lucas chegou até a TRG, completamente exausto, preocupado e com uma pergunta que ele não sabia nem como formular direito. O que está acontecendo com a minha filha? Durante uma das sessões de reprocessamento com Ana, algo surgiu. O dia da morte da mãe. Ela começou a relatar aquele momento com uma clareza que só o corpo tem. Não era memória intelectual, era memória somática. O corpo lembrando o que a mente tentou proteger. Ela descreveu. Naquele dia, senti o ouvido doer, como se tivesse um espinho enfiando no seu ouvido, e a boca ficou amarga. Quando trouxe isso para Lucas, a terapeuta fez uma pergunta. Havia alguma possibilidade de Ana ter escutado alguma conversa sobre a morte da mãe naquele dia? Lucas ficou paralisado e pensando. A resposta de imediato não veio. Ele tinha certeza de que tinha protegido a filha, que ela não tinha ouvido nada, que ele tinha cuidado disso, mas enquanto ficava com a pergunta, algo foi se encaixando, sem intenção, sem descuido, deliberado. Talvez, só talvez, Ana tivesse escutado algo, uma conversa em voz baixa, uma palavra solta, um choro de um adulto no quarto ao lado. O corpo de uma criança de 6 anos não processa a morte da mãe com um conceito, processa com sensações, com sons, com o amargor que fica na boca quando o mundo desmorona. E quando essa dor não encontra caminho de saída, ela encontra um lugar no corpo para morar. A terapia de reprocessamento generativo trabalha exatamente nesse lugar, não no que a criança consegue verbalizar, mas no que o corpo ainda carrega
carrega sem saber. Sessão após sessão, Ana foi sendo guiada com cuidado e segurança por esse território interno, sem forçar nada, sem expor, no ritmo dela. E Lucas foi acompanhando de fora, observando a filha com atenção, notando pequenas mudanças que, sozinhas, pareciam sutis, mas juntas contavam uma vitória diferente. Mas juntas contavam uma história diferente. O sono começou a melhorar, as noites de choro foram ficando cada vez mais raras. Ana começou a acordar sem aquela dor que a tirava da cama. A estabilidade emocional foi voltando aos poucos. Ela voltou a brincar com mais presença, com mais alegria e leveza. Voltou a se comunicar melhor. Ana estava ali. Então, em algum momento do processo, as dores de ouvido e na garganta simplesmente desapareceram. E o melhor de tudo, sem remédio, sem procedimento, sem explicações médicas. Porque a explicação não estava no ouvido, estava na memória que o ouvido guardava. Lembra da imagem com que eu abri esse relato? Uma menina de 6 anos que perdeu a mãe. Um pai que fazia tudo que podia e ainda assim se sentia que não era o suficiente. Lucas disse mais uma coisa no final do processo. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi a minha filha respirar com leveza. Não foi cura mágica, foi um processo, foi dar ao corpo de Ana um lugar seguro para finalmente soltar o que ela tinha carregado sozinha. Pequena demais para entender, grande demais para ignorar. O luto não desapareceu. A saudade da mãe continua e sempre vai continuar. Mas agora, Ana carrega essa história de um lugar diferente, de um lugar que não dói no corpo, de um lugar que permite que ela siga crescendo. Esse é o relato real de um pai e da sua filha. Se você tem uma criança em casa que perdeu alguém, que carrega um luto, que não passa, que sente dores no corpo e que os médicos não explicam, eu quero que você saiba que existe um caminho, que existe uma solução. O corpo fala, sempre fala. A gente só precisa aprender a escutar. Se quiser saber mais sobre a TRG ou agendar uma sessão, o link está aqui. Te espero. Esse foi o relato de hoje, o relato de uma criança que passou pela perca da mãe e ainda muito nova. Obviamente, ela não vai saber lidar com isso, não vai saber reprocessar esse fato, como foi mencionado no relato. O luto é dela, mas você não precisa carregar dores no corpo, não precisa conviver com isso. A saudade fica, sim, o fato não é escondido, né? Você não apaga esse fato que aconteceu, ele é uma lembrança que você vai continuar com essa lembrança e fica a saudade, mas as dores no físico, as dores no corpo físico, ninguém precisa carregar, ninguém precisa carregar consigo uma vida toda carregando dores no seu físico. E a TRG resolveu a questão dessa menina. Então fica aí uma reflexão para você, se você conhece alguém que passou por esse processo, né, e ainda carrega, ou hoje, né, soma no seu corpo algum tipo de dor, vale a pena fazer essa reflexão. Esse foi o relato de hoje, até a próxima, tchau, tchau!